Hoje a história vai ser da Samira e junto com vocês nós vamos descobrir o que está acontecendo com a Samira. Bom, meu nome é Samira e eu já tinha um relacionamento com o Maurício há 11 anos, 9 de namoro e 2 anos morando juntos. No início, assim como a maioria dos relacionamentos, estava indo tudo bem, porém, depois de alguns anos comecei a perceber que ele se tratava de uma pessoa com a síndrome do Peter Pan. Era muito ligado à mãe e à irmã, a ponto de eu ouvir da boca dele uma vez que só sairia de casa e começaria uma vida quando a mãe dele não estivesse mais aqui. A pessoa precisou de 9 anos para descobrir isso, ou se descobriu isso logo no começo, por que continuou o relacionamento, né? Uma questão aqui, um adendo, para que a gente vá interpretando essa história. Tudo isso para não chatear a mãe, o que me deixou bem assustada, já que eu jamais torceria para uma desgraça acontecer com alguém ou deixaria minha vida ou felicidade dependendo de algo tão terrível. Algum tempo depois, com muita conversa e por muita insistência minha, eu e ele compramos um apartamento e fomos montando. Ele sem muita pressa, pois ele ainda não havia nem contado da compra do imóvel para a mãe dele, para não chateá-la. No fim das contas, ele demorou 6 meses para contar da compra do apartamento para a família. Infelizmente, após um ano da compra do apartamento, a mãe dele veio a falecer e isso acabou acelerando o processo de morarmos juntos. Algumas pessoas podem pensar: você tinha o que queria, porém jamais queria que isso tivesse acontecido. Acho que ela quis dizer aqui: você teve aquilo que você desejou. A mãe dele precisou morrer para que ele fosse morar com você. Esperava que a nossa história tivesse tomado um rumo normal, como alguém que chegaria e decidiria comigo que era hora de ficarmos juntos por vontade de ambos, e não porque fui a opção que restou depois que uma coisa horrível aconteceu. Bom, eu vou ir parando a história para a gente ir pontuando algumas coisas aqui. Primeiro, ela já sabia, ele já tinha falado, ele não enganou ela e mesmo assim ela insistiu para que eles comprassem um apartamento juntos. Então a impressão que dá aqui, eu estou insistindo numa coisa e eu não quero que aquilo tenha um resultado inesperado. Meu amor, você sabia de tudo. Isso que eu acho legal. Quando a pessoa não engana a outra e a outra ainda fica ali achando que aquela pessoa lhe deve alguma coisa. Ele não te enganou. Enfim, morávamos juntos há um ano, com dias bons e ruins, como todo casal. E apareceu uma oportunidade de assumirmos uma loja de roupas. Ele continuou no trabalho dele e eu fiquei à frente da loja. Depois de um tempo, começamos a nos desentender quase que todos os dias. Coisas pequenas se tornaram problemões. Ele, quando saíamos, bebia de forma descontrolada e ficava muito agressivo com as pessoas, e isso me deixava muito irritada, entre outras coisas que acabaram acontecendo durante esse tempo. Fomos nos afastando e ficamos como dois estranhos morando no mesmo apartamento, aquele que você insistiu em comprar com ele. Agora deixarei essa história um pouco de lado, pois foi apenas uma introdução para essa outra que é a história que vim aqui contar e que começou em paralelo com a primeira. Eu não sei por que isso aqui tá me cheirando traição, gente. Assim que peguei a loja, comecei a conhecer as pessoas ao redor, os clientes e os comerciantes, e acabei começando uma amizade com um rapaz, o Leandro, que tinha uma loja ao lado da minha. O Leandro também era casado e tinha os problemas dele no casamento, nada anormal, coisas de rotina, e trocávamos confidências sobre nossos casamentos. Não tem aquele ditado que fala que não existe amizade entre homem e mulher? Eu acredito que existe, mas sempre alguém vai querer dar para o outro e o outro vai querer comer alguém. Mas assim, se um não ceder, a amizade pode continuar. O problema é quando você acaba cedendo ou quando os dois querem, né? Bom, vamos lá. Nós sempre cheios de rolos, dávamos conselhos e acabamos ficando muito amigos. Eu, o Maurício, o Leandro e a esposa dele. Começamos a sair todos juntos e acabei me aproximando também dela.
Todos os dias a Tuane vinha na loja almoçar com o Leandro, mas logo após o almoço ela vinha para minha loja e ficávamos conversando até a hora dela voltar para o trabalho e ficamos amigas também. Minha amizade com ele e com ela era sincera, sempre deixei claro que era amiga dela e dele igual e que sabia separar as coisas, dizia isso para ambos. E nos dois casos, eles confiavam em mim para falar mal um do outro e para falar mal de outras pessoas que mexiam com eles. Enfim, eu dizia: o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Uhum. Para ambos, tá, dizia isso para ambos, e cheguei a falar na frente dos dois que nunca me metessem nos rolos deles, que eu era amiga dos dois e que se em algum momento soubesse de algo de qualquer um dos dois, jamais contaria para o outro. Nossas vidas iam seguindo até que em um momento a Tuane começou a ter um caso com outro rapaz e me confidenciava tudo o que fazia. Ela era uma pessoa muito legal como amiga, mas era bem complicada e deixava muito a desejar como esposa e companheira. Isso de acordo com o que o Leandro me contava. Fazíamos academia juntas e o que acabou nos aproximando ainda mais e viramos confidentes. Eu contava sobre o meu relacionamento com o Maurício e a minha vida para ela, assim como ela falava da dela para mim. Nesse momento, essa história se cruza com a primeira sobre o meu casamento. Eu andava muito desanimada com o meu relacionamento, como falei anteriormente. Estava cada vez pior. E nesse tempo, acabei saindo com um cara que conversava comigo no Facebook e que mexia muito comigo há algum tempo. Mas nunca tinha tido coragem de trair o Maurício até aquele momento. Acontece que não foi muito bom e acabei confidenciando para a esposa do Leandro e em outro momento para ele mesmo, que também era meu amigo. Nesse momento, tudo virou de cabeça para baixo, porque o Leandro, marido da Tuane, ficou uma semana sem olhar para minha cara depois que soube que eu saí com outro cara. Inicialmente, eu achei que fosse porque ele havia tomado as dores do meu marido, ou então que poderia achar que, de certa forma, por eu fazer algo errado, como trair, eu poderia influenciar a esposa dele a fazer o mesmo. Porém, na semana seguinte, fui até ele perguntar o motivo dele não estar falando comigo, e ele só sorriu e ficou vermelho. Eu não queria acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo. Para mim, era algo muito absurdo, uma das coisas dessas estar acontecendo comigo. Foi então que ele assumiu estar apaixonado por mim dias depois. Eu disse a ele que não enxergava ele dessa forma. Que, para mim, ele era como mulher, que era marido da minha amiga. E perguntei como que ele tinha deixado isso acontecer. A verdade é que sempre nos respeitamos até demais. Nunca havia pensado nele como homem e respeitávamos o espaço um do outro. Nunca trocamos nenhum beijo no rosto nas festas que fazíamos juntos. As pessoas até estranhavam, pois éramos tão amigos e não nos tocávamos. Depois dessa revelação, tentei seguir minha vida de forma normal, mas aquilo acabou mexendo com a minha cabeça. Já não conseguia tratar a Tuane normalmente, pois parecia que eu estava fazendo algo errado, sem nem ter feito ainda. Ainda, né? E o Leandro começou a me tratar tão bem. Ele sempre esteve do meu lado, me ajudando em tudo aqui. Mas depois que me disse que gostava de mim, tudo triplicou. Ele é um cara super querido, ele é muito bonito, engraçado e todos gostam dele ao redor. Ele tem um jeitinho de macho sexy e viril, e isso começou a mexer comigo. Comecei a ter ciúmes dele com a esposa e com as outras garotas que davam em cima dele. E quando percebi, estava gostando do fato dele gostar de mim. Nós mulheres temos um sexto sentido e percebemos quando as coisas estão estranhas no ar. Digo isso porque a Tuane começou a agir estranhamente comigo. Já não me contava do caso dela, falava que o relacionamento dela e do Leandro estava maravilhoso, que tinham 1001 noites de amor e coisas desse tipo. E isso começou a me deixar com medo de que ele pudesse estar tentando me levar para a cama somente.
Em um dia qualquer, ela inventou de fazer uma janta e me convidou. Convidou eu e o meu marido para jantar com eles. Achei mega estranho, mas fomos. Comemos, bebemos e às 3 da manhã íamos embora. Porém, eu estava de carro e o Maurício de moto. E então o Leandro deu a ideia de eu levar o Maurício no carro, já que estava bêbado, e ele levar a moto do Maurício. E foi o que aconteceu. Chegando lá, o Maurício entrou em casa e o Leandro entrou no meu carro para que eu pudesse levá-lo de volta até a casa dele. Foi então que, em um dado momento, passei por uma rua cheia de buracos e tive que reduzir. E nesse momento ele puxou o freio de mão e me beijou loucamente. Eu confesso que não hesitei e que naquele momento foi a melhor coisa que aconteceu. Levei ele até a casa dele e voltei para a minha. Depois disso, não conseguimos parar e logo saímos juntos e foi a melhor transa da minha vida. E comecei a me apaixonar por ele. Nessa altura do campeonato, eu já estava cada vez mais tratando mal o Maurício, que ainda fez a proeza de arrumar um emprego extra nos finais de semana e à noite. O que acabou nos afastando mais ainda. E em um certo dia, ele veio e terminou comigo. No fundo, eu sei que era o que eu queria, mas eu não tinha coragem de finalizar a nossa história e não queria ser a responsável pelo término. E assim, ele fez o que eu não tive coragem de fazer. Ele foi mais corajoso que eu e colocou um ponto final. Sofri bastante durante uma semana, pois foram 11 anos juntos. O Leandro continuava com a Tuane e dizendo que estava gostando de mim. Saí com ele umas 4 vezes, mas me sentia mal por ela. Nunca na minha vida pensei que seria capaz de fazer uma coisa dessas com alguém que me chamava de amiga. E apesar do que eu estava fazendo, eu gostava muito dela. Na minha cabeça eram assuntos totalmente diferentes e de jeito nenhum queria que ela sofresse. Isso tudo eu dizia ao Leandro, que eu não queria que ele saísse do casamento por minha causa, que se fosse para ele terminar, que fosse porque não estava feliz e não por mim. Até mesmo para não colocar expectativas irreais em cima de mim. E depois de ter saído com ele umas 4 vezes, decidi que eu não queria mais, porque eu não queria virar amante de ninguém, que eu iria acabar com essa história antes que eu sofresse. Foi então que fui até ele e disse que era melhor pararmos com isso, porque eu me sentia muito mal com tudo que estava acontecendo, com o fato de estar enganando a Tuane, com o fato dele ser casado e eu estar sendo amante, e com o fato de chegar o final de semana e ele ir para casa e eu ficar sozinha. Disse a ele que isso estava atrapalhando a minha vida, que estava gostando dele e que isso estava fazendo eu perder a oportunidade de conhecer alguém só para mim. E que se ele realmente gostasse de mim, teria que entender. Porque para ele a situação estava confortável, né? Ele tinha 2 mulheres à disposição dele. E ele disse que gostava de mim, que já sabia o que queria, mas que eu precisava ter um pouco de paciência, que ele iria resolver tudo. Disse também que não era como eu estava imaginando, que ele e ela já não dormiam no mesmo quarto e que já não tinham mais contato íntimo há um tempinho. E que o que ela contava para mim era tudo mentira. Foi então que um belo sábado à tarde ela me mandou um WhatsApp me chamando para sair. Eu estranhei, pois ela não saía sem ele. E ela me disse que haviam terminado. Eu entrei em choque, pois, apesar de gostar dele, eu nunca achei que ele realmente faria isso. Eu não sabia como lidar com a situação e nunca tinha parado para pensar no rolo que iria dar se ficássemos juntos oficialmente. Mas ele realmente saiu de casa, pegou as coisas dele e foi morar com a mãe. Deixou a casa para ela com tudo dentro e saiu. Começamos a nos ver com mais frequência, porém escondidos. Mas ele começou a me levar para conhecer a família dele. Todos me receberam muito bem e criticavam muito a ex dele por vários aspectos. Mas eu me sentia mal com aquilo, porque até então era amiga dela. Sei que é errado eu usar a expressão amiga, sendo que fiz com ela algo terrível, errado. E fui a pior amiga que ela poderia ter tido. Mas mesmo que não acredite em mim, eu gosto dela como ser humano. No momento que decidi aceitar essa investida dele, eu escolhi por mim, me colocar em primeiro lugar, não por ela.
E creio que a maioria das pessoas, mesmo as que me julgarem, em algum momento da vida que tiveram que escolher entre algo para ela ou para outra pessoa, acabaram escolhendo a si mesmas, e foi o que eu fiz. Apesar dela ser uma boa pessoa para mim, para ele ela não era. Além de traí-lo, ela ainda tratava ele muito mal. Fazia dele gato e sapato, se aproveitava do jeito solícito dele, roubava dinheiro dele, não ajudava em nada dentro de casa, dentre outras coisas. E por outro lado, ele era o cara que toda mulher gostaria de ter. Sabe aquele cara da música do Roberto Carlos? Esse cara sou eu? É ele. Enfim, no final do ano teve uma festa e uma amiga dela viu a gente se abraçando e deduziu a situação. Correu contar para ela e para o Maurício e deu o maior rolo. Me ameaçaram, me xingaram de tudo e mais um pouco. Mas ficou por isso mesmo. Confesso que achei que seria pior quando descobrissem, mas foi só xingamentos. Inicialmente fiquei na minha. Só fui responder quando vieram falar que eu já estava de olho no marido dela há tempos, que ficava botando pilha ruim nos dois e coisas do tipo. Acho engraçado como no final as mulheres passam por ruins sozinhas. Ele era o santo que caiu na minha teia e eu a vagabunda que deu em cima do marido da amiga. Mas tudo bem, nesse mundo hipócrita e machista, as mulheres sempre vão sair por ruins, não importa o que falemos. Enfim, hoje estamos juntos já faz 8 meses. E não me arrependo. Ele é maravilhoso para mim, se preocupa comigo, me ajuda em tudo, me apoia, quer estar comigo de verdade o tempo todo. Temos muita conexão na cama, abre a porta do carro para eu entrar, se interessa em saber o que eu penso, me elogia o tempo todo, me admira, cuida de mim, me ouve e parece um príncipe. Não sei vocês, mas comecei a acreditar em alma gêmea, porque nossa conexão é muito forte. Não me arrependo do que fiz e faria novamente. Mesmo que essa história não dure para sempre, para mim já valeu a pena por ter vivido o que vivi até agora. E também saber que existe sim um homem do jeitinho que pedimos a Deus. Uou! Eu sei que vai ter gente aqui que vai falar assim, tá passando pano pra mulher safada. Aí vocês lembram, tá? Antes de falar isso daqui, que a mulher dele traiu ele primeiro, tá? É muito importante a gente focar nesse ponto aqui, que quem traiu primeiro foi a tal da Tuane, lembra? As confidências ali. Então, temos 2 traidoras aqui. Mas, entre as duas, temos um pseudo safado aqui, que foi o amigo que se declarou, que deu em cima da amiga e que beijou ela na hora dela frear o carro lá no buraco, lembram? E temos também aqui um Maurício da vida, que era o filhinho da mamãe e que só, teoricamente, virou homem porque a mamãe deixou de existir. Então, isso daqui, nesse rolo todo aqui, não se salva ninguém, gente. Não se salva ninguém. Agora, entre mortos e feridos, entre chifrudos e chifrados, traidores e traidora, e traídos, né? Traidores e traídos, nós temos uma história. No final, resultou em 2 pessoas que se gostam ficarem juntos. Concordam comigo? Agora, o que eu quero perguntar aqui para vocês é o seguinte: o que vocês acham dessa história? Gostaria que vocês colocassem os nomes. Tuane, Maurício, o nome da pessoa aqui que eu não lembro, eu acho que ela não falou o nome dela. Vamos lá, então. A personagem principal, protagonista, Tuane, Maurício, Leandro. O que vocês acham de cada um deles? Eu vou adorar ler os comentários de vocês aqui. E agora a gente vai voltar num ponto. Como você identifica que alguém não é bom para você, que aquela pessoa é a síndrome do Peter Pan, não quer morar comigo, ele não quer comprar apartamento, mas eu quero, eu insisto. Vocês acham realmente que vocês vão despertar sentimentos de amor e de afeto por alguém fazendo pressão? Então, minha querida protagonista dessa história, isso já foi errado desde lá do começo. Já estava errado. Um outro ponto aqui que é interessante, olha, gente, vocês querem ter amigo homem, que seja solteiro. Que seja solteiro. Porque é muito complicado você ter amizade com um homem comprometido. Eu não gosto. Eu tenho vários amigos
casados e tal. Mas eu nem conheço as esposas, são pessoas que moram em outros lugares, a gente só conversa, troca algumas mensagens, mas normalmente tem a ver com falar de negócios, falar de coisas profissionais. Não é uma amizade que essa pessoa vem na minha casa, que eu vou confidenciar a situação com o meu namorado, com o meu marido, a minha intimidade com essa pessoa. Não! Aí vocês podem falar assim, então não é amigo. Pode ser que não seja amigo mesmo, pode ser que eu conheça e converse com homens casados, mas eu jamais daria qualquer tipo de abertura. Quando você vai lá e conta para a pessoa, eu traí o meu marido, a outra pessoa vai ficar, ou vai, né, ficar do lado do outro cara, ou vai acontecer o que aconteceu aí, vai se afastar de você, vai achar que você é uma piranha ou coisa do tipo, ou vai achar que você é fácil e vai investir em você, e foi o que aconteceu aqui, mas ele acabou se enrolando. Bom, gente, o fato aqui é que nunca acaba bem esse tipo de coisa. Por mais que aqui acabou bem, mas por quê? Porque a tal da Tuane já não gostava do Leandro e o tal do Maurício já não gostava dela. Então, o ego deles deu ali uma resmungadinha, uma sapateadinha, né? Como assim? Já tava dando em cima. E daí? Você não queria mais o cara, estava traindo o cara, por que você está reclamando, né? Tivesse dado valor pro seu marido, então, e talvez ele não tivesse se apegado a uma pessoa que dava mais atenção para ele do que você, né? Temos que pensar dessa forma. Então, foi só o ego mesmo. E aí ficou por isso, mas porque não gostava. Agora, pega uma pessoa que tem posse sobre a outra para você ver o rolo que vai dar aqui. Isso pode acabar no cemitério, gente. A gente sabe que pessoas traídas têm um ego absurdamente ferido. E você não sabe do que pessoas com ego ferido são capazes de fazer. Tomem muito cuidado com isso, tá? E você nunca vai conseguir esconder uma coisa tão boa que seja para sempre. Sempre se descobre as coisas, não adianta. Pessoas que desapareceram há 20, 30 anos, de repente acham uma ossada no meio do mato, faz lá um exame e descobre. Não sei se dá para fazer exame de DNA depois de 30 anos, né? Acho que não. Mas mesmo assim, as coisas não ficam encobertas para sempre. Tomem muito cuidado, eu tenho muito medo dessas histórias de traição aí. Sempre alguém vai acabar se dando mal. Normalmente é a amante. Nesse caso aqui, por enquanto, acabou tudo bem. Talvez realmente os dois se gostem de verdade, vão casar, vão ter filhos, ok. Mas e se fosse diferente? Então, deixe aqui nos comentários o que vocês acham disso. E eu tenho mais um parêntese aqui. Para mim, esse Mauricinho, olha o nome, Mauricinho, né? Esse Mauricinho, filhinho de mamãe aí, quando arrumou emprego no final de semana e veio pedir divórcio, ele também já estava com outra. O que vocês acham? Homem não fica sozinho, gente. É muito difícil o homem ficar sozinho. É muito difícil. Aquele que fica sozinho e não tem um relacionamento é porque ele quer ter várias. Mas no caso desse Mauricinho aí, eu acho que ele já tinha outra pessoa que ele estava colando ali. Tenho certeza. Quer dizer, eu não posso dizer que tenho certeza, né? Mas eu quase tenho certeza disso. E aí ele terminou o relacionamento e o outro também. Então, nesses dois casos aqui, me vem um ponto assim que é difícil de acontecer. Na mesma história, os dois homens tomaram a iniciativa. Olha que legal. Normalmente o homem não pede divórcio. É muito difícil. Então, parabéns a todos aqui que entre mortos e feridos, traídos e traidores, ainda todo mundo se saiu bem, não é isso? E a Tuane ainda se deu bem, né? Porque ela disse que roubava dinheiro e não ajudava em nada em casa, ainda levou uma casa mobiliada, ó. Muito bem, é isso que eu falo. Se divorciar não é o problema é quando você pede o divórcio, se apaixona por outra pessoa e tal, e sacaneia a ex. Ai, não gosto mais dela, quero que ela se ferre, larga os filhos, não quer pagar pensão, faz aquelas confusão todas. Isso eu acho errado, mas aqui todo mundo se deu bem. Tá tudo certo então, mas eu vou adorar ouvir ler, né, aqui os comentários de vocês. E para vocês que gostam, gente, de áudios, de vídeos motivacionais que vai mudar aí a sua vida, a sua percepção, principalmente vocês que são minhas seguidoras há tempo. Eu criei um canal só para isso. Ele é um complemento para as alunas do MGD, do Guia do Despertar, e ele é de graça, é aqui no YouTube mesmo. Eu vou deixar o link aqui no card, vou deixar aqui na descrição para que vocês acessem.
curtam lá os vídeos, deixem o comentário de vocês, o que que vocês acharam, compartilhem com as pessoas que vocês querem que mude de vida. Isso é muito importante, porque tudo que nós damos para o mundo de coisa boa, volta para a gente. Então, ao invés de compartilhar desgraça, compartilhe conteúdos que vai levar alguma coisa útil para as pessoas. E se você ainda não faz parte do MGD, eu também te convido a fazer parte desse treinamento incrível e que já mudou a vida de quase 5.000 mulheres, ok? É isso então, gente. Um beijo e até a próxima história real.